Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Bom dia, Super Pais! Estamos iniciando mais um programa aqui na minha, na sua, na nossa Diário. Super Pais que vai ao ar todas as manhãs de sábado aqui na Diário FM. E hoje o tema é bem interessante: o novo papel do pai na família brasileira. Para tanto, nós temos super dicas, super temas, agenda cultural e uma entrevista fantástica com a Sofia Gracioli, psicóloga mestra da USP. E trabalha exatamente com isso, comportamento e temperamento na relação de pais e filhos. Bom, muito se fala no poder das mães e sobre a maternidade, mas hoje queremos te convidar a refletir sobre o papel do pai. O programa de hoje é para você que está pensando em ser ou já é um pai como nós. Até os anos 60, a sociedade era patriarcal, mas nas últimas décadas muitas mudanças aconteceram na configuração familiar. E os homens e os pais reagem e se adaptam como podem, muitas vezes ainda sem compreender tão bem as emoções e os sentimentos. Como se não fosse permitido a eles ter contato tranquilo com a sensibilidade, com a fragilidade, com as dúvidas e com o afeto dessa relação de pai e filho. Hoje a nossa entrevistada, Sofia Gracioli, falará sobre o papel e as dificuldades do novo pai. Muito bacana essa entrevista que a Késia traz agora. Olá, Alisson, olá Super Pais, estamos começando mais um programa aqui na Diário FM e o tema de hoje, o novo papel do pai. Ao meu lado a psicóloga Sofia Gracioli, que é mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela USP e trabalha também com comportamento e o temperamento de crianças e mães, né, Sofia? Isso! Bom, pra gente poder começar aqui o nosso programa, o pai só descobre a paternidade depois que o bebê nasce? Para o pai é muito difícil ver o abstrato, né? A criança ficar tendo todas aquelas fantasias que as mães têm, né? Vamos pensar assim, a mãe de criança ela brinca de boneca, ela aprende a cuidar da boneca, ela aprende a cuidar dos irmãos, né? E o pai não, o pai ele só realmente vê a criança no concreto, quando ela nasce, né? Então, para ele é muito difícil ver esse abstrato, fantasiar, né? Essa é a grande diferenciação que a gente tem entre o pai e a mãe. O pai tem que ver a criança, ver acontecer, ela nascer para realmente ter a proporção do que é ter uma criança. Eu acho que é sempre legal a gente falar de algumas dicas, a gente troca muita experiência. E eu acho que nessa fase, o que poderia ajudar o pai a criar essa consciência, já que a mãe precisa da participação dele desde a gestação, né? O diferencial é o diálogo, Késia. Eu acho que desde o momento que decide engravidar, decide ter uma criança, ou mesmo que ocorra assim, né, sem premeditar ter uma criança ou não, eu acho muito interessante o diálogo. Conversar, sabe? Desde o primeiro mês, fazer com que o pai participe, conversar como essa criança, conversar como vai ser a educação. Eu acho que é uma coisa muito legal o diálogo entre o pai e a mãe. Isso ajuda no vínculo com a criança desde o princípio e com a mãe, né? Para não ficar sobrecarregado tudo para a mãe. Para não chegar lá na hora de nascer e ele, mesmo vendo o concreto, não conseguindo realmente participar desse momento. Então o diálogo é muito importante para que tudo flua assim, sabe, da maneira mais natural, mais gostosa possível. Bom, a gente percebe que os homens têm mais dificuldade em abrir mão da própria rotina. O diálogo, né? Como é difícil, né? Por exemplo, o homem, ele não quer, né, mudar a rotina, mudar as coisas, principalmente quando acontece. Se já foi lá, nasceu, ele né? Quer Ele não foi com o horário do futebol, com o horário da academia, ou até inventar uma nova atividade. Coisa, tudo que é imposto é gostoso? Não. Então, se a mãe impõe, assim, como se fosse uma obrigação, se começa a gerar até briga entre o casal. Então, nada melhor do que conversar antes. Você vai me ajudar nisso, você vai me ajudar naquilo, você vai me acompanhar, vamos acompanhar o processo, vamos acompanhar o ultrassom. Quantos pais vão na ultrassom numa consulta com a mulher? É muito difícil. Então, se desde essa época começar, sabe, esse acompanhamento, na hora que chegar, o pai vai participar, o pai vai estar perto, e tudo depende da mãe. Se ela pegar tudo pra ela, depois vai ser muito difícil ele querer acompanhar ou participar desse processo.
Bom, conteúdo não falta pro programa de hoje, então fique ligado que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Agora, mais música aqui na Diário, o dia todo, todo dia. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. E estamos de volta com o programa Super Pais e o tema de hoje, o novo papel do pai na família brasileira. E se você perdeu o primeiro bloco, não fica triste não. Tem muito assunto pra gente conversar, pra gente discutir, debater. Basta você ficar ligado aqui na Diário. E agora a Thalita vem com uma dica, uma super dica sobre o tema em questão. Diz aí, Thalita. Você sabia que a figura paterna na infância pode ser ainda mais importante para a criança do que a materna? Isso porque as crianças geralmente sentem mais a rejeição se ela vier do pai. Para os pesquisadores, uma explicação pertinente é que o papel masculino ainda é supervalorizado e pode vir acompanhado de mais prestígio e poder. Por causa disso, pode ser que uma rejeição por parte de pai tenha um impacto maior na vida da criança. Pense nisso. Pais de primeira viagem, pais jovens, pais experientes, pais presentes, pais lutadores, pais que também aprendem como cuidar e orientar os filhos numa época de mudanças tão rápidas e tão importantes como a gente vem vivendo nestes últimos anos. Então, qual é o verdadeiro papel do pai nas novas famílias? A Kézia está com a Sofia Gracioli, a nossa entrevistada de hoje, e vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Diz aí. Você acredita que os homens, eles estão aprendendo a demonstrar mais o seu afeto? Eles estão se tornando, eu gostei muito desse termo aqui, pais maternos? Sim, eu acho que hoje em dia as mulheres estão no mercado de trabalho, né? Então elas também estão exercendo funções que eram dos homens. E por que não os homens podem também ajudar e exercer funções que antes era só visto como a mulher? Só a mulher cuida, só a mulher dá banho, só a mulher, né? Então eu acho que hoje os pais estão criando um vínculo maior, levando essas crianças, participando mais ativamente, indo nas reuniões das escolas. Então eu acho assim, hoje pai e mãe têm o mesmo papel. Antigamente o pai era aquele que só dava o fumo, que só chegava na hora para ser autoritário, né? Que só corrigia o comportamento. Hoje não. Hoje o pai participa, hoje ele tem um vínculo maior com essa criança. É muito diferente. Hoje o pai e a mãe andam no mesmo patamar. A gente não briga tanto que a mulher e o homem tem que estar no mesmo patamar com relação ao mercado de trabalho. Com relação a pais é a mesma coisa. O pai e a mãe têm as mesmas funções, os mesmos vínculos. Para o pai que tem dificuldade em criar vínculos, porque eu acho que o vínculo está ligado às tarefas do dia a dia, da rotina, é isso? Isso, tá certo? Isso. Participar da rotina, tá? Então, por exemplo, ir numa reunião, participar da tarefa de escola, tudo isso é muito importante. Então, participar da rotina da criança. Então, por exemplo, não é só ir na reunião no final do mês. Não, eu tenho que acompanhar a tarefa. Tem que sair, jogar bola. Então, são pequenas coisas que fazem com que esse vínculo vá cada vez aumentando mais. Sai daí não, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Super Pais, aqui na Diário, o dia todo, todo dia. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Estamos de volta e você está ouvindo o programa Super Pais, que vai ao ar todas as manhãs de sábado, aqui na Diário FM. Hoje estamos conversando com a psicóloga Sofia Gracioli sobre o novo papel do pai na família brasileira. Mas antes, a Thalita traz uma super dica pra gente. Diz aí. Independente da condição de família ou do casal que não existe mais, o papel de pai não deixa de existir. Hoje, há muito mais igualdade tanto de deveres como de direitos. Realmente é preciso reconhecer que antigamente tudo era bem diferente. E agora podemos tornar as relações entre pais e filhos muito mais ricas, mais verdadeiras, mais saudáveis. Mas quem vai falar um pouquinho mais, com muito fundamento sobre essa relação, é a entrevistada de hoje, e a Kézia está agora com a Sofia Gracioli e vai trazer um pouquinho mais desse tema pra gente. Diz aí. Sofia, para os casais separados, como os pais poderão continuar presentes na vida dos filhos? Kézia, eu acho que já mudou muito aquela imagem que a gente tinha, que os filhos problemáticos vinham de casais separados. Hoje tudo depende muito do pai e da mãe, né? Primeiro, um vínculo entre esse pai e a mãe, pelo menos para estabelecer uma relação boa, né? O pai e a mãe tem que ter um vínculo bom, né? Porque o pai e a mãe tendo um vínculo bom,
Não que sejam super amigos, mas tendo aquele vínculo que proporcione à criança uma tranquilidade. Então, por exemplo, o pai participar das rotinas. Então, não só porque ele é separado que só fica pra mãe. É a mesma coisa, por exemplo, não é porque o pai mora longe, hoje a gente tem tanta tecnologia, tem as conversas pelo vídeo, tem o FaceTime, tem o Facebook que ajuda, tem conversa por vídeo. Então, por exemplo, o pai realmente participar. Distâncias não é mais problema para casais que moram longe, pais separados. Então, eu acho assim, participar da rotina da criança. Eu acho que isso faz todo o diferencial. Se é separado ou não tem importância, porque você pode ver que tem casais separados que o pai participa mais do que casais que estão juntos, que moram na mesma casa. Então tudo depende muito da disposição que aquele pai, que aquela mãe, né, essa motivação de ir, de encontro, de criar esse vínculo, de fazer questão de participar da rotina da criança. Tudo isso é um diferencial. Sofia, eu percebo que assim, muitas mulheres sonham com a maternidade e às vezes o pai, o marido, não compartilha desse mesmo sonho. Talvez daí também essa dificuldade do pai em assumir essa paternidade, já que ela foi tão imposta? Sim, a gente não gosta de nada imposto, né? Então, sempre vai ser uma dificuldade. Então, é como se a gente tivesse que quebrar um muro, né? Então, a gente tem que criar esse obstáculo que ele tem. Talvez por problemas anteriores, né? Por problemas deles. Mas adentrar esse mundo dele, mostrar o quanto é importante para a mulher, o porquê é importante, fazer com que ele participe. Eu acho que ele adentrando no mundo dela um pouco, né, faz com que ele tenha outra visão, né? Então, fazer com que ele participe, esteja presente, faz com que ele vá criando, diminuindo essas barreiras que ele tem, né? Mas que não é fácil. A gente não tem como falar, né, que é um processo, né, a curto prazo. Não, é um processo a longo prazo, porque ele tem as coisas enraizadas, né? Tem a personalidade, tudo isso que já está enraizado nele, que é como se fosse, ele quer um afastamento de ter filhos. Eu acho assim, o pai hoje em dia tem um papel ativo e importante na vida dessas crianças. Só que é pai e mãe, né? Então vamos andar junto, vamos participar da rotina, né? Que é muito importante. Pai tem que trocar a menina, tem que trocar a menina, tem que levar pra jogar bola, tem que passear. Eu acho que criar esse vínculo vai trazer muitas benfeitorias para a vida a longo prazo dessas crianças, né? Para o desenvolvimento, para as relações que essas crianças vão estabelecer ao longo da vida. Então isso ajuda bastante, né, o pai e a mãe ativos participando da rotina dessas crianças. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente volta com mais um super tema no programa Super Pais. Obrigada, Sofia. Obrigada a você, Kézia. Adorei, viu? Não sai daí não, o tema de hoje tá fantástico. Você pai, você mãe, fique ligado. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui na Diário, o dia todo dia. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. Super Pais. E estamos de volta com o último bloco do programa Super Pais, que acontece todas as manhãs de sábado aqui na Diário FM. E hoje o tema é o novo papel do pai na família brasileira. Mas antes de seguir com o programa, vai uma dica. Quer acompanhar nosso programa e ouvir essa e outras entrevistas? Só acessar nosso blog, programasuperpais.com.br. Você sabia que o pai tem direito à licença paternidade? Isso mesmo. A Thalita vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Alisson, a licença paternidade é um dispositivo importante ao possibilitar que o trabalhador se ausente do serviço para auxiliar a mãe de seu filho, que não precisa ser necessariamente sua esposa. Ele compartilhará dos cuidados primários e também poderá registrar a criança num cartório. E vai aí uma curiosidade. O tempo é relativamente curto se comparado à licença concedida em outros países, como a Alemanha, que permite que o pai se afaste por até 2 anos e 2 meses, com direito a 67% da remuneração. Ou no Japão, onde os homens podem tirar licença de até 1 ano e com 25% do salário. A licença paternidade no Brasil, porém, é a maior que em outros países da América do Sul, como a Argentina e o Paraguai, que dão apenas 2 dias de folga ao trabalhador após a chegada do bebê. Pessoal, vamos ficar antenados, hein? Até porque as famílias que aproveitam a licença paternidade profundamente só saem ganhando. Estudos já provaram que a qualidade de vida do pai participativo melhora. Ele se dispõe menos a riscos e tende a diminuir o consumo de álcool e de drogas, e a dirigir inclusive com mais cuidado. E vai mais uma, hein? O risco de infarto também diminui. Para o bebê, os benefícios são de curto e longo prazo. Ele conquista segurança, a construção de uma autoestima positiva e um melhor desenvolvimento cognitivo. Já a mulher terá um pós-parto menos estressante,
e reconquistará sua autonomia com mais tranquilidade. Ou seja, a família inteira sai ganhando. Além do pai poder participar desde o nascimento até o crescimento e desenvolvimento da criança, que aliás é um prazer sem igual. É isso aí, família, super pais, super mães, super filhos. Espero que tenhamos conseguido ajudar de alguma forma nossos pais e futuros papais. Meu nome é Alisson e nós esperamos vocês no próximo programa. Sábado que vem, aqui na Diário, o dia todo dia, Super Pais.